Antes de desfalecer, ele falou em aramaico, caramba. La haula wala quwwata illa billah alazim. Não há poder nem força a não ser através da fonte. Por isso que eu brinco contigo. A espécie sapiens está precisando dar uma alinhada, entendeu? Acordar. Aí que vem a palavra despertar. Despertar para essa possibilidade que tem dentro do ser humano. Meu Deus, de vez em quando eu fico vendo, a gente pode se dar conta que a gente é grandioso. É só não se deixar levar por isso aí, por essa bestialidade que se chama, até por casualidade, vamos conversar sobre isso, chama-se as bestas de Horebe. O Cristo foi para o deserto de Horebe, ficou 40 dias no deserto de Horebe, que eles falam tentado pelo demônio. Em oração, aberto e em jejum, ele não estava fazendo nada a não ser isso. Saiu de lá depois de 40 dias, com o mestre dele do lado, como companhia, não como mestre, tentando para ele ver o mestre dentro dele mesmo. Eu tive situações dessas na minha vida, entendeu? Depois que eu me dei conta que o homem não era meu mestre. Ele estava me ensinando a ver o meu mestre interno. Isso demorou anos para mim dar conta. Hoje em dia eu tenho uma gratidão enorme que isso aconteceu na minha vida. Ele já não está mais aqui no planeta, mas eu aprendi a buscar isso dentro de mim. Então, ele fez um círculo no deserto. Posso contar para ti essa história, né? Pode contar. Fez um círculo no deserto e fez um quadrante no círculo. E sentou num quadrante desses. E orou em jejum por 10 dias. Pois apareceu, a primeira coisa que apareceu para ele foi o leão da ira. Eu vejo isso no meu consultório também. O leão da ira, da raiva, do ressentimento, do ódio, do remorso. Dentro do indivíduo, na mente dele. A emoção, aquilo causa um dano enorme, são emoções primais, bestiais, entendeu? Qual a atitude do Cristo? Isso que é a grandeza, que ninguém fala sobre isso. A atitude dele foi: entra em paz, criatura de Deus, dentro do círculo da minha consciência, da minha atenção plena. Que aqui tem lugar para ti. É o contrário de você evitar isso. Quando você convida isso se transmuta e mostra que essa benevolência que tem dentro de nós é enorme, entendeu? Mas o leão entrou e se acalmou no quadrante do círculo. Ficou quietinho ali, foi amansando e tal. Mais 10 dias de oração e de jejum, aparece no lusco-fusco do dia, porque aparece na escuridão, assim como a serpente do medo. E ele convidou também. Mas a serpente do medo é mais difícil de entrar. Eu vejo no meu consultório, o indivíduo com medo, ele me incomoda assim, porque ele entra em ressonância com o meu medo. Então tu vai, daqui a pouco tu convida, entra em paz, afinal das contas a serpente do medo entrou, tentou picar ele dentro do círculo, o medo ele passa de uma pessoa para outra, é muito interessante. Olha o pânico que aconteceu com a situação do Covid. Beleza? Foi uma epidemia de medo. Eu me dei conta disso, porque eu trabalhei o meu medo como médico. E a transformação disso foi maravilhosa, eu vou te contar depois. Aí a serpente entrou, ficou quieta no quadrante do círculo, mas ainda tentou picar ele. Tentou picar ele ainda, mas estava protegido por atenção plena e duas linhas dentro do quadrante. Aí ela se acalmou também. Mais 10 dias de jejum e oração, aparece o macho cabrio, cara. Não posso deixar de falar nisso. Energia primal, sexual, bestial, que nem os animais têm, que mata as criancinhas em Gaspar, depois de abusar delas, joga no mato, entende como é que é? Tá cheio disso, cara. As pessoas como objeto, eu não tenho nada contra a sexualidade, mas existe uma forma de comunhão verdadeira, de beleza, de um monte de coisa boa que pode acontecer entre o ser humano e outra pessoa. Então isso são bestas humanas, o indivíduo não consegue parar com aquela coisa na cabeça dele, enquanto ele não esgota a última possibilidade negativa, que é estuprar uma criança, entendeu? Bom, o macho cabra entrou no ciclo também, porque ele convidou: entra em paz, criatura de Deus. É uma besta? Ele entrou, tentou pegar o Jesus, mas ele estava protegido pela linha também. Fez uns gestos obscenos para Jesus também. Aquele olhar de besta mesmo, mas ficou quieto. 30 dias depois ele se deu conta que já estava dentro do círculo com ele os 30 dias. O touro branco do orgulho intelectual, cara.
o orgulho, a soberba intelectual, o indivíduo que confunde os pensamentos de soberba, de orgulho, com a identidade dele mesmo. Com aquela pompa toda, aquele orgulho. Eu vejo muito orgulho nos meus, às vezes, quando as pessoas que vão no meu consultório. Orgulho até do sofrimento delas. Quando eu falo que aquilo é um absurdo, não é que eu não tenha respeito por aquilo, eu estou tentando ajudar, entendeu? Elas ficam bravos comigo, como se aquilo fosse verdade. Não, mas o senhor é que não sabe, entendeu? E sofrem com aquilo. Se identificam com aquele diálogo interno, com aquela montoeira de emoções e viram vítimas. Esquecem da grandeza que existe dentro do ser. Quando o Cristo viu o poder do touro branco, que é a mente tomando a identidade dela como ser com S maiúsculo, como o Ru que eu te falei, ele desfaleceu quase perante o poder do touro branco, porque a mente tu acredita que é uma realidade. Então, antes de desfalecer, ele falou em aramaico, caramba. La haula wala quwwata illa billah alazim. Não há poder nem força a não ser através da fonte. A liberdade que deu isso no sentido de verticalizar uma dimensão, que é o nosso direito como ser humano. Você se vê livre de todas essas coisas. Então, eu vi muito touro branco nesses dias lá. Eu até fiz analogia, só falta chifre naquela turma do Supremo, entendeu? Porque eles falam meio que nem o touro branco também. Eles mugem, quer ver? Observa, cara. O indivíduo que está atrás uma coisa que chamam de Constituição, que é um monte de regra que eu não tenho nada contra, entendeu? Ou se não falam, por exemplo, em democracia. Democracia não é o direito de fazer qualquer coisa. Democracia não é o direito de ser burro, ignorante, vaidoso daquilo, opressor. Causa um dano enorme para a pessoa, porque a bestialidade é uma besta não domada dentro do indivíduo, entende? Com isso, acarreta todas as outras bestas entram na mesma situação, e começa a comer demais, que nem um glutão. Entende? E cria um monte de espaço gera medo nas pessoas. Vira uma bestialidade, então o país não pode ser comandado por bestas, entende? Eu tenho compaixão deles. Pode comer à vontade, tomar o vinho mais caro do mundo, mas é só isso que os caras vão fazer? Não existe uma evolução, tenho muita compaixão. Nesse planeta, o que a gente está buscando não é isso, entende? É essa claridade que tem que ter dentro da gente, da grandeza que a gente é. Então, quando o Cristo saiu do círculo da consciência depois de 40 dias, isso é uma metáfora que eles falam que foi 40 dias, mas não dizem o que aconteceu lá. Ele saiu com as bestas atrás dele, caminhando atrás dele, não na frente. Ele recebeu o título, era Jesus, esse título dessa verticalização, quando ele saiu do horizontal, que ele ligou com a fonte que criou ele, a fonte divina, e ele recebeu o título de Cristo, Jesus Cristo, e disse que nós podemos fazer igual a ele, ou melhor, são palavras dele. Tu pode ser chamado um dia, Rodrigo, o Cristo, depende do teu nível de consciência, entende? De quanto te dá conta dessa grandeza que tem dentro de ti. E as bestas atrás, não na frente. O que eu vejo agora, muitas vezes, as bestas na frente. A prisão que isso gera, imagina um indivíduo com raiva, a associação que ele tem de pensamentos, ressentimento, mágoa, sofrimento, que é isso? O indivíduo já passou o dano e o cara está 20 anos depois ainda ressentindo. É uma prisão enorme, entende, que a gente vê. Então, o que eu estou falando com isso? Estou falando isso porque, como médico, sou obrigado a falar nisso. Quando ele conseguiu fazer isso, ele transmutou a consciência, no sentido que o leão da ira virou um poder verdadeiro. Um indivíduo que é livre da ira tem um poder enorme, sem ficar com raiva. O medo virou sabedoria. Medo é bom ter de cobra, até é sábio ter medo de cobra. Mas medo imaginário que as pessoas sofrem anos e anos, entende? Medo, vem o Covid, medo, e a grandeza que tem dentro de ti, caramba. Trabalhar isso vira confiança, vira fé. A imunidade fica de um tamanho de um bonde, não há Covid que te aguente, entende? Agora isso é muito sutil dentro do indivíduo. Quem é que acontece realmente dentro dele? Ou se ele só está dizendo que não tem medo? É muito delicado tudo isso. O macho cabrio vira o quê? Vira sutileza, música bonita, brilho do olho do outro. A grandeza que tem no outro é vista por alguém, entende? Touro branco, amor.
Não amor no sentido de emocional, que é lindo também. Amor no sentido de cooperação, no sentido de cooperação incondicional e limitada. Esse é um conceito de amor que eu acho maravilhoso. Cooperação ilimitada entre as pessoas, não tem competição. Se eu estou em cooperação contigo, eu adoro vir aqui, a gente entra em cooperação. É um conceito de amor, isso fica uma grandeza, está na hora de a gente começar a ver isso aí no país. Imagina se todo mundo resolver ter cooperação aqui. E um homem de luz, um vai ajudar o outro, é o homem no ético, é além dessa coisa que a gente está vendo, é além dessa prisão que é causada por um cérebro muito primitivo que existe dentro de nós, entende? Então, poder, amor incondicional é o quê? Cooperação ilimitada. A Lua não pode mudar de órbita, ela coopera, o universo inteiro, a lei é de cooperação. O corpo tem 200 trilhões de células, cara. Elas cooperam uma com a outra, nós estamos aqui conversando, as minhas células estão cooperando. Quando entra egoísmo ou alguma coisa, o que acontece? Vai parar 10 anos depois lá para mim tirar uma bola qualquer em algum lugar do intestino, sei lá eu aonde também. É uma desarmonia. Alguma coisa não cooperou aí para a harmonia. Então nós temos que mudar os conceitos um pouco do que é realmente amor. É um desejo de bem enorme que tu tem pelo outro, caramba. Até é bom também, namoro, um monte de coisa, não tem nada contra isso. Mas existe uma coisa muito mais profunda dentro. Aí o Cristo saiu com essas bestas andando atrás dele, Jesus Cristo já, com 30 e poucos anos, caramba. E a primeira coisa que ele fez foi o Sermão da Montanha, cara. As bem-aventuranças. Imagina que grandeza que é isso, cara. Eu vejo no meu consultório, o indivíduo sai do medo, entra na fé, entra na confiança. O que ele vira para mim, ele de cara ele já pergunta assim, com coragem, é automático, ele entra em integridade. O primeiro passo de cura. Ele entra em integridade, não é mais medo, não é mais raiva, não é mais orgulho. Não é um desejo que não vai se satisfazer por uma coisa que é essencial. Ele está procurando uma forma de satisfazer o desejo essencial dele. Então ele sai e já pergunta direto para mim, doutor, com coragem, é automático. Como é que nós vamos fazer isso, doutor? É assim? Então como é que é? Entra em boa vontade automaticamente, o nível de consciência do indivíduo sobe um monte, a imunidade dele sobe um monte, está lá em cima, entendeu? Fala, Sapiens, gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso, valeu!